Meus amados, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar para a nossa meditação livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1, que Deus disse assim a Jeremias: desça à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Meus amados, o profeta Jeremias estava muito preocupado pelo que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel tomando um caminho difícil, cada um se desviando para os seus próprios caminhos, não queria mais ouvir a mensagem de Deus através do profeta. E por isso o profeta se preocupou muito. Uma situação meio difícil, que o povo não queria mais dar ouvido. E ele começou a se preocupar pelo o povo tomando um caminho difícil. O caminho que o povo estava tomando era um caminho difícil. E a sua preocupação levou Deus a dizer a ele: desça à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você, Jeremias. Quando Deus falou para o profeta Jeremias que Jeremias descesse à casa do oleiro, era porque o profeta morava em cima de uma ladeira. Então mandou ele descer, sair da sua casa e ir para a casa do oleiro. A casa do oleiro era um galpão que tinha na cidade, na cidade, onde armazenava todo o lixo daquela cidade. E ali tinha um homem ali que trabalhava com o vaso, o jarro, né? E ali Deus mandou ele para lá. E ao chegar lá, ele deparou-se com uma cena muito bonita, um cidadão fazendo um vaso, né? Muito bonito. E ele ficou agora a admirar aquele vaso. E de repente, aquele vaso quebrou-se, ou seja, se rachou-se na mão do oleiro. Jeremias, no seu coração, pensou e disse: agora ele não faz mais outro não, o vaso estava tão bonito, não é verdade? Meus irmãos, mas é engano. É engano, porque tudo que nós pensamos que não tem jeito e entregamos na mão de Deus, Deus dá jeito aquilo que não tem jeito, não é? Um peixe na minha mão não vai dar para alimentar muita gente, mas na mão de Jesus alimenta várias pessoas. Então, se você colocou um problema na mão de Deus, confie, porque você entregou na mão certa, que é a mão do nosso Deus, né? E ali o profeta Jeremias agora começou a ver que o homem estava fazendo um vaso mais bonito do que o primeiro, né? Não tem um hino que diz assim, que a glória dessa casa será mais bonita ou mais linda do que a segunda, né? Do que a primeira. Então o homem começou a fazer outro vaso mais bonito que aquele. Então veio a voz no ouvido do profeta Jeremias: não posso eu fazer assim com este povo que está pensando que não tem jeito. Então aquilo que você pensa que não tem jeito, Deus dá jeito aquilo que não tem, amém? Então essa é a reflexão hoje no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias para a nossa meditação. E dou a paz aí a todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Central Araçoiaba, a irmã Glorete, a irmã Joseane, o irmão Sinho, o diácono Sinho, o diácono Antônio, o diácono Fernando, o nosso pastor Adeilson Barbosa, mando a paz também para ele, o nosso pastor Antônio, para todos. Aí fica a nossa meditação, viu? Vamos ficar firmes fazendo culto nos lares, não é, com a sua família, culto doméstico, amém, irmão? Que Deus abençoe cada um de vocês.